Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. Hoje, o último Sem Edição desta temporada de 2018 e eu tenho a honra de entrevistar Dominique Azevedo, que é jornalista, editora-chefe do portal Correio Nagô, que é um veículo de comunicação do Instituto Mídia Étnica. Ela é documentarista, educadora e pós-graduanda em Gênero, Raça e Sexualidades pela UNEB, a quem eu já agradeço a presença aqui no Sem Edição. Obrigada, para mim é uma honra muito grande participar do programa. Raulino já é um querido assim da gente, então eu acho que essa conversa vai render, viu? Muito obrigado, Dominique. Vai render muito, né? Porque você tem uma experiência aí muito vasta. Eu vou começar pelo portal Correio Nagô, né? Você ingressou em novembro de 2015 aqui na equipe, né, do portal Correio Nagô. E como foi esse convite para que você integrasse a equipe aqui? É interessante como eu vim parar aqui no Correio Nagô, né? A gente teve um curso de formação em mídia étnica aqui no Instituto Mídia Étnica e eu participei. Acho que alguns meses antes eu também participei de um curso para multiplicadores de uma plataforma chamada Vojo, que você pode colocar conteúdo na internet sem estar na internet. E o Instituto Mídia Étnica foi responsável por difundir essa tecnologia aqui no Brasil, que é uma tecnologia desenvolvida no MIT. Então eu vim para essa formação aqui para ser uma multiplicadora dessa plataforma. E no período eu fiquei sabendo também do curso de formação em mídia étnica. Vamos lá fazer as duas coisas. E fizemos o curso, foi maravilhoso, a gente pôde discutir uma série de temas ligados à comunicação, fazendo um recorte racial necessário, considerando que a nossa formação, a minha particularmente, né, por onde eu posso falar, é uma formação que sofre de um racismo epistêmico muito grande. Então a gente não tem autores no curso de jornalismo que nos tragam essa perspectiva, né? A gente não lê autores, autoras, a gente tem poucos professores negros e professoras. Então, assim, é todo um conjunto que aparta a comunicação das discussões sobre raça. Então, imprensa negra é algo que o curso de jornalismo, e a Bahia tem uma história fantástica de imprensa negra, no período pré-abolicionista, no pós, durante. A gente tem várias histórias e vários documentos que comprovam essa imprensa negra e a importância dessa imprensa negra, que a gente não vê no curso de jornalismo. Então, vindo para cá, a gente fez esse recorte, que foi muito interessante, que já no primeiro dia de curso a gente foi recebido aqui com uma aula da nossa socióloga Vilma Reis, né, que nos trouxe uma série de referências. A maioria das referências a turma não conhecia, e ali a gente viu esse horizonte, né, essa possibilidade de pensar a comunicação também por esse viés. Então, quando terminou o curso de formação em mídia étnica, nós tínhamos um trabalho final, que era fazer uma série de trabalhos cobrindo o Novembro Negro, culminou com o Novembro Negro. E à época, André Santana, que é o diretor de comunicação do Instituto Mídia Étnica, me convidou para atuar com ele na edição desse material da turma, auxiliando, subindo esse conteúdo também numa plataforma. E assim nós fizemos o mês de novembro, provisoriamente e tal. E logo em dezembro eu fui convidada para continuar com a equipe. E de lá para cá eu estou no Instituto Mídia Étnica aqui, que eu considero que é uma das experiências mais importantes da minha carreira como jornalista, né? Porque aqui eu tive a oportunidade de ampliar a minha visão acerca de uma série de questões. Eu já tinha, né, assim, já tinha uma leitura muito bacana sobre como é que funciona todo esse sistema e tudo mais, mas aqui eu pude potencializar a comunicação para pautar essas questões que são importantes para toda a sociedade, né? Porque pensar a diversidade
e fazer reparação através da comunicação não é bom apenas para quem é negro ou é negra, é bom para a sociedade. Sim. E quais foram os desafios de lá para cá? De lá para cá foram grandes os desafios. Posso dizer também, assim, com muita segurança, que foram muitas as vitórias também que a gente conseguiu juntos aqui. Eu vim para somar junto com a equipe e assim tem sido feito, né? A gente tem trabalhado muito de uma maneira coletiva e isso me permite propor, né, mudanças, ajustes também que a gente acaba fazendo, adaptações, entendendo como é que as coisas funcionam e também colaborando com a minha experiência. Eu acredito que o resultado tem sido bacana, né? Acho que a gente só tem a ganhar e as experiências que todo o grupo aqui vem acumulando, principalmente aqueles que fundaram o Instituto Mídia Étnica, que é uma inspiração para todo mundo, né, que está aqui. Imagine você trabalhar num lugar que você se vê, você se identifica e que você não é minoria, né? Você está ali junto com os seus, com as suas, e você se sente muito bem, porque isso é bom para a sua autoestima, isso é bom para pensar também equidade nesses espaços. Eu sei que a comunicação e a experiência que eu tenho de outras áreas também me mostram isso, né? Como é difícil pessoas negras acessarem esses espaços. Se a gente tomar como exemplo a televisão, que é um meio extremamente, que reflete extremamente essa discriminação e esse racismo que a sociedade brasileira tem e traz, você não tem representatividade positiva. Você consegue contar quantos negros e negras são protagonistas na televisão brasileira. E a internet nos deu possibilidades, né, de existir de outras formas e de resistir. Então aqui no Instituto Mídia Étnica é a possibilidade de a gente tornar essa comunicação mais negra. E é isso que ao longo desses 14 anos, esse grupo, essa equipe tem feito, né? E o Correio Nagô há 10 anos. Bacana. Eu acho que você já respondeu até uma pergunta que eu ia fazer, que era sobre o slogan, né, do portal Correio Nagô, que é a informação do seu jeito. É exatamente isso que você disse, né? Essa informação com a nossa cara, né, com a nossa representatividade. Seria isso? Sim, sim. Essa informação do nosso jeito tem muito a ver com o primeiro slogan do Instituto Mídia Étnica, que é "Vamos denegrir a mídia". É ressignificar esse termo, que durante muito tempo foi utilizado de maneira pejorativa, e denegrir, o sentido mais léxico mesmo da palavra, é tornar negro. Né? As pessoas apropriaram de uma forma inadequada e racista. Então a gente ressignificou e a ideia há 13 anos era essa. Hoje a gente está com um slogan que é comunicação, inovação, empreendedorismo, trazendo outras questões. Mas por que o Instituto Mídia Étnica surge? Ele surge da inquietação de jovens que estavam inconformados com como a comunidade negra era representada nesses meios de comunicação. E eu acho interessante que eles surgem para ser a mídia que eles desejavam. Porque não adianta a gente ficar dizendo que não tem representatividade somente, ficar discutindo somente isso. Acho que é importante dizer que não há representatividade positiva enquanto a gente puder contar nos dedos das mãos quantos negros estão na TV atuando, apresentando telejornal ou sendo repórter de rua. A gente ainda tem muito que caminhar e a gente ainda tem muito que denunciar, sim. A gente tem que continuar dizendo que a gente merece representatividade positiva, sim. Porque imagine como é difícil para uma criança crescer num país em que ela liga a televisão e ela não se vê. Ela não se vê na publicidade, ela não se vê em telejornal. Aliás, quando ela aparece, é de uma maneira que a gente considera que não é uma representação positiva, né?
Então a gente quer se ver de uma maneira diferente, então a gente tem que continuar debatendo, mas também a gente pode ser a contranarrativa. E é aí que eu penso que a internet nos dá essa possibilidade muito interessante de existir e de resistir. Sim. Como é ser editora-chefe de um dos portais mais importantes aqui da imprensa baiana, enfim? É uma responsabilidade, né? Ao mesmo tempo, para mim, é um motivo de muita alegria. Eu acho que o Correio Nagô tem uma história fantástica, porque são 10 anos de atividades ininterruptas. Junto com o Correio Nagô, muitos veículos surgiram. E, infelizmente, esses veículos, por uma série de motivos, eles não conseguiram se manter, eles não conseguiram ter sustentabilidade para continuar atuando. Então é bacana porque assim, o Correio Nagô tem uma redação e quando a gente faz uma mídia, que não é uma mídia com fins de lucro, não é uma mídia que tem toda aquela estrutura para funcionar, a gente tem sim o gargalo da sustentabilidade. Então, reconhecer que a gente tem um portal no Brasil que tem 10 anos de atividades ininterruptas, isso é muito bom para nós. Eu acho que é muito bom para a nossa história. Nos 10 anos a gente recebeu uma pesquisadora chamada Ana Flávia, os 10 anos do Correio Nagô, né? Que foi agora em novembro que a gente fez uma celebração. E aí a Ana Flávia contando toda essa história, que é uma especialista em imprensa negra, e mostrando pra gente, que é uma coisa que me tocou muito, e tem muito a ver com o que a gente está conversando, é que a primeira revista eletrônica com esse recorte de imprensa negra, essa primeira revista, ela não tem quase memória nenhuma. E a gente está falando de uma revista eletrônica que surgiu na internet e que não tem memória. Então a gente precisa pensar na memória. A gente tem um veículo que está há 10 anos de atividade, fazendo o registro dessa memória e que é também parte da nossa memória. Isso é muito importante, de verdade. Muito interessante isso que você está falando, e vou aproveitar, já que você falou dessa caminhada de 10 anos, o que é que vocês estão pensando para os próximos 10 anos, as próximas caminhadas aí do portal Correio Nagô, que certamente tem algumas novidades, né, Vini? Acho que enquanto mídia negra, é sempre para os próximos 10 anos, o que a gente quer é poder continuar existindo com uma qualidade, praticando um jornalismo, sim, inovador. Eu penso que, e essa é uma preocupação muito grande que eu tenho enquanto editora desse portal, é que ele consiga dialogar com o público usando estratégias de um jornalismo que é inovador, de um jornalismo que promove a diversidade, de um jornalismo que promove a justiça social, mas de maneira atualizada, de uma maneira que a gente não está praticando uma comunicação que está em uma outra era. É uma comunicação que está na nossa era. E nós, enquanto movimentos, né, e movimentos diversos, a gente precisa se atualizar, porque já tem uma grande quantidade de pessoas que reconhecem toda a problemática, que já conhecem movimentos culturais que são muito importantes para a história do povo negro, mas tem uma outra parte que está chegando e que está acessando a academia, que está acessando outros espaços, que não necessariamente consegue fazer essa discussão, consegue estar nessa pauta, consegue estar nessa agenda. Então a gente precisa comunicar para esse público também. Então para os próximos 10 anos a gente quer furar mais bolhas, a gente quer chegar em mais pessoas, porque senão a gente vai continuar falando para nós mesmos. E eu acho que esse não é o objetivo de um portal que está há 10 anos em funcionamento. Eu acho que ele está há 10 anos porque há 10 anos ele se atualiza. E para os próximos 10 anos a gente vai ter que se atualizar e praticar um jornalismo sem fins de lucro cada vez mais inovador. Porque tem uma coisa curiosa, Raul. Às vezes as pessoas pensam que esse jornalismo que é praticado nas mídias
que não tem uma estrutura maior, que eu não gosto de chamar de mídia alternativa. Eu penso que nós somos mídia, nós somos imprensa, e porque a ideia que se criou no Brasil é de que a alternativa é algo menor, é algo, estão ali, né? Mas vocês são jornalistas mesmo? Sim, eu sou jornalista por formação e continuo me atualizando, estou atenta a todo o debate. E eu acho que é isso que a gente tem que se apropriar cada vez mais, porque a comunicação de massa, de grandes estruturas ligadas a grandes oligopólios, elas praticam uma comunicação que vai atingir um público de massa. E o nosso desafio é chegar cada vez mais nas massas. Se não, mais uma vez, eu vou dizer, a gente vai continuar falando para nós mesmos. Bem importante isso que você traz. E nesse processo de atualização, você participou recentemente de um treinamento para jornalistas nos Estados Unidos, né? Lá Sim. em Washington. Como é que foi a seleção para você estar lá e como é que foi a experiência? Foi maravilhoso, né? Eu acho que antes de falar dos Estados Unidos, tem uma experiência que depois que eu entrei aqui para o Correio Nagô, que eu tive a oportunidade de viver, que foi cobrir um evento internacional. Sim. Que eu fui para a Colômbia, cobri um colóquio internacional afrodescendente, onde eu pude conhecer negros de toda a América Latina. E entender que pauta é essa, que agenda é essa, e foi bem interessante para mim, enquanto jornalista, enquanto pessoa negra que está na diáspora latina. E pouco tempo depois, eu participei de um processo seletivo que envolve esses cursos de formação, e fui selecionada, né, entre os jornalistas brasileiros, uma comitiva de 10 jornalistas. Eu estava lá entre esses 10 para participar de uma formação em 3 cidades dos Estados Unidos, com foco na inovação, na sustentabilidade do jornalismo. E a experiência foi incrível, foi incrível. Eu era a única negra do grupo, e isso tem um significado que nos traz alguns pontos de atenção. Eu acho que a gente precisa estar mais nesses espaços, e a ideia de que um chega e tem que puxar a mão do outro, isso tem que valer. E quando eu voltei de lá, eu percebi das dificuldades que é para a gente acessar esses espaços por causa da barreira do idioma. E eu disse, não, quando eu chegar eu quero fazer alguma coisa para que a gente possa também, juntos e juntas, pensar e mostrar para outras pessoas que assim como eu fui, você também pode ir. É um caminho possível, porque intercâmbio, formação fora do Brasil, parece que é uma coisa que não foi feita pra gente. E muitas vezes a gente acha isso porque a gente não tem nem informação de como é que a gente chega. Eu só cheguei porque Paulo Rogério já participou, porque outras pessoas participaram daqui do Instituto Mídia Étnica e fizeram essa ponte. Foi um convite da embaixada americana, que financia o programa, que já existe há mais de 20 anos, mas quem realizou o programa é uma organização de Washington, nos Estados Unidos, chamada ICFJ, que faz essa formação, que é com foco para jornalistas. Mas lá eu pude ver, assim, tem toda a experiência fantástica do campo do jornalismo, a inovação, de conhecer redações importantes do jornalismo no mundo, organizações que estão surgindo agora. Eu pude conhecer a primeira aceleradora de startup só de comunicação. Então é um recorte muito específico. Mas para além disso, a experiência de eu poder estar lá é mostrar também para outras pessoas que a gente precisa lutar muito para ter outras pessoas lá. E aí eu acho que eu volto com essa responsabilidade, sabe? Porque não é mérito. Eu não sou uma pessoa que acredita em meritocracia. Eu sou uma pessoa que acredita que se as pessoas tiverem oportunidades, elas vão poder acessar outros espaços. Eu acredito que eu estou num lugar de privilégio. E por estar nesse lugar de privilégio, eu tenho uma responsabilidade com os meus. Eu penso que a gente pode fazer muito mais, porque parece que às vezes as pessoas esquecem de onde elas vieram.
Parece que é todo mundo, eu boto pra... Não, eu tive oportunidade, eu me agarrei na oportunidade e cheguei ali, que não é muito, mas que é muito significativo, né? Eu acho que é muito significativo para a nossa representatividade, para a minha carreira foi muito importante, para pensar esse espaço que eu estou inserida e também juntas aqui pensarmos formas de outras pessoas irem para esses programas. Aqui no Instituto várias pessoas já participaram de programas, mas a gente entende que a gente precisa possibilitar mais, e acho que é isso que a gente vem fazendo, né? Porque senão eu fico muito preocupada, assim, porque às vezes as pessoas, tô no mestrado, tô no doutorado, e agora eu começo a ter uma série de preocupações. Acho massa. Acessamos, chegamos, e pessoas que acessaram através de políticas afirmativas que precisam também voltar seus olhos para garantir que essas políticas afirmativas continuem. Porque você chegou e outras pessoas também precisam chegar. A gente precisa garantir que as pessoas vão continuar chegando e chegando em maior quantidade, chegando em espaços que geralmente não chegam, como faculdade de medicina, faculdade de direito e por aí vai. Deixar de ser essa história de 1 em 1 milhão, né? Exato, porque senão é o risco da história única, né? A gente cai nesse abismo, né? Você sempre quis ser jornalista, Domingo? Sempre quis. Mas a primeira oportunidade que eu tive foi de ser professora. E foi muito cedo. Eu comecei a dar aula, eu tinha 13 anos. Eu alfabetizava jovens e adultos num programa de alfabetização que eu participei. E aí eu lembro que as minhas alunas tinham a idade de serem minhas avós. E eram pessoas que nunca tinham pegado num lápis na vida. E eu tenho um carinho muito grande por essa experiência, porque até hoje, quando eu encontro essas pessoas no interior, onde minha família mora, eu vejo que o fato de acessar o mundo das letras, o mundo letrado, oportunizou outras coisas na vida dessas pessoas. E foi através dessa experiência, né, dessa troca que nós tivemos. Na sequência, onde eu morava, só tinha magistério, e eu fui fazer magistério, comecei a trabalhar, passei no concurso público para professora, depois eu fui fazer licenciatura em matemática, dei aula por 10 anos, né, eu tenho 34 anos, dei aula como funcionária pública por 10, fora essa experiência ainda adolescente. Mas dentro de mim sempre tinha aquele sonho, né, de assim, vou ser jornalista. E às vezes você olha para os 4 cantos, como é que você vai ser jornalista? Como é que você vai ser jornalista? Como? Primeiro que a expectativa que as pessoas têm é que você vai ser jornalista para ser repórter ou ser apresentador de TV. Então parece que há um abismo aí, né? Há um abismo, não vai ser nada, não chega a lugar nenhum, né? O máximo. E para muita gente aquilo ali já estava meio que resolvido, né? Você estava fazendo sua faculdade de matemática, está dando aula, já é funcionária pública, tinha sido aprovado em um outro concurso também, em Camaçari. Então você já tinha suas 40 horas, se você quisesse, né? Então sua vida estava resolvida. E aí eu passei no ProUni, né? Graças ao ProUni, graças a essas políticas de acesso para pessoas que tiveram poucas oportunidades, eu consegui fazer a faculdade de jornalismo, vim para Salvador e terminei um tempo interessante. E as minhas experiências foram muito por aí, né? De sempre essa preocupação com a coletividade. Acho que também vem muito dessa vocação para professora que eu tenho. Eu gosto muito de ensinar. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, assim, ensinar as outras pessoas e partilhar também. Aprender com o outro, né? Acho que ser professor é isso, né? Ser esse mediador. Sim, mais do que nunca. Né? Eu fiquei curioso, você é oriundo de qual interior? Eu sou praticamente assim, essa pessoa que está num ponto no outro. Eu sou de Entre Rios. Sim. E, enfim, minha família tem de várias cidades aí, é a família de minha mãe, meu pai.
Aí nós fomos morar em um outro interior que não é Entre Rios. E que este ano eu tive a oportunidade de reencontrar os meus conterrâneos aqui no Instituto Mídia Étnica. A gente recebeu em novembro uma comitiva de Entre Rios com estudantes de uma escola onde eu estudei. E foi muito legal, porque eu pude contar um pouquinho da minha história para eles. E os relatos que a gente tem é que eles foram bastante impactados com a visita aqui, de chegar num lugar que vê que tem pessoas trabalhando com audiovisual, que parece que não é algo pra gente. Me conhecer, saber que eu saí da mesma cidade que eles moram e que, olha, ela viajou e tal. E eu mostrando pra eles, né, e tentando explicar também de uma maneira muito didática que não é porque eu sou foda, não é por isso. Eu tive oportunidade. Aquilo que você falou anteriormente, né? E na sua carreira, né, na comunicação, você já trabalhou na Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia, né? Lá com rádio, na Cipó Comunicação Interativa, na Cifernet, fez assessoria para a Companhia de Teatro Cidadão de Papel de Marcos, né? Sim. Oliveira, massa, ele já esteve aqui também, atua também como fotógrafa. No jornalismo, o que falta e o que você ainda quer fazer? Eu acho que essas experiências vão acumulando um pouquinho pra gente e vai mostrando também outros caminhos, né? No jornalismo, o que falta eu fazer, assim, acho que eu em breve vou ingressar no mestrado. É algo que eu resisti durante um tempo, entrar no mestrado em jornalismo, porque eu sempre tive um namoro ali com pós-cultura e tal, mas vou tentar o pós-com sim, ou outra escola de comunicação, mas fazer o mestrado, o doutorado também é algo que eu tenho interesse em fazer no jornalismo. Eu acho que é bacana a gente conseguir casar a parte profissional com a carreira acadêmica. Acho que é interessante. E enquanto jornalista, o que eu gostaria muito de potencializar na sociedade é essa escola de jornalismo com um recorte de raça necessário. Eu acho que a gente ainda não tem a comunicação pensando dessa forma. Enquanto resumirem a nossa história a uma disciplina optativa, a gente ainda vai ter muito a caminhar. Às vezes a optativa já foi uma guerra para poder acontecer. Mas a gente quer mais, eu acho que a gente... vocês querem racializar tudo? Não, a sociedade é racializada. A nossa sociedade é pigmentocrata. Quanto mais melanina você tiver, mais obstáculos serão impostos para você. E quando a gente tem exemplos que são colocados como, olha, ele conseguiu, ela conseguiu, você também consegue. Não é bem assim, né? Aquela pessoa superou uma série de estatísticas para estar ali. Pelo menos a gente está aqui vivo, a gente já superou uma série de estatísticas. Claro. Né? Você é jornalista de Salvador. O que é que você acha do jornalismo feito aqui em Salvador? Eu acho que a gente tem coisas legais, sim, sendo feitas. Inclusive a gente tem jornais que são comerciais, que conseguem fazer umas rasuras interessantes, porque tem profissionais competentes inseridos nesse espaço, que é uma coisa que a gente precisa pensar também. Eu não gosto desse discurso de que é tudo uma porcaria e nada vale, não tem coisa boa assim. Inclusive, a gente tem jornal aqui que ganhou o Oscar do jornalismo, e isso com uma matéria sensível, bem feita, bem produzida, por jornalistas competentes. Então acho que a gente tem coisas bacanas, ao mesmo tempo que a gente não tem coisas tão legais, que precisam ser melhoradas. E desde quando eu estava lá na Cipó, era uma pauta que a gente vinha batendo, que é a violação dos direitos humanos na comunicação. Então a gente tem programas aí que precisam ainda ser repensados e precisam passar por um ajustamento de conduta. Já foram várias as tentativas, mas isso é o que me incomoda. Porque se espremer, infelizmente, só sai sangue. E a gente tem uma outra história, a gente precisa também potencializar essas outras histórias. Porque fica parecendo que é só isso.
Ao mesmo tempo que hoje eu consigo compreender que algumas pessoas são audiência desses programas, porque é onde a informação mais próxima dela vai chegar. Infelizmente, não é a melhor informação que ela poderia receber, mas é a única via, porque as outras vias não são mostradas. Então a gente precisa realmente pensar nisso, até entender, né, um pouco mais sobre esse complexo, como é que eu posso dizer? É um sistema muito complexo que vem de violência, né? Então não é somente a emissora, não é somente o comunicador que faz, acho que tem questões grandes aí envolvidas, inclusive da própria sociedade, que vão refletir nisso, né? A nossa sociedade é uma sociedade violenta, né? A gente tem números absurdos, mas infelizmente a forma como isto ainda é mostrado é que precisa ser repensado. A gente não vai deixar de noticiar, mas a gente precisa pensar como noticiar. Beleza. Você é diretora de comunicação do coletivo Cacos, que foi fundado em 2014, certo? E o coletivo lançou neste ano o documentário Aiuê, Escutando os Sons dos Quilombos. Como surgiu a ideia de produzir o documentário? Então, eu tenho descendência quilombola paterna, que é negada por minha família. É uma coisa assim que quase ninguém fala. A gente procura saber, não. Parece, mas ninguém fala de fato. Olha, o seu bisavô era de tal quilombo e tal. É na região de Feira de Santana. Então a gente sabe pouco sobre essa história. E eu lembro que teve um período que eu comecei a futucando no grupo da família do WhatsApp. Mas ninguém diz nada. É impressionante. Essa galera, nada, um vácuo. Aí surgiu uma foto antiga lá da época da roça. Onde é isso? Quem são essas pessoas? Como era essa comunidade? Para tentar entender o que tinha de tradicionalidade quilombola, se era uma comunidade quilombola. E de fato, esses meus antepassados mais recentes, eles viveram num arranjo quilombola. Só que eu não sei que comunidade é essa, porque ainda não fui. E nesse período eu estava muito preocupada assim, com essa questão e querendo saber um pouco mais. E eu sou casada com um músico e ator, né? Sem edição é isso aí, tá vendo? A bola vai caindo, enfim, não tem como cortar, vai seguindo, tá? E ele é músico. E a gente estava discutindo sobre isso, falando sobre cheiros dos lugares, sobre sons dos lugares, sobre sensações que os lugares nos trazem. E eu já tinha visitado algumas comunidades, né? Não tinha vivenciado tanto quanto esse projeto me deu essa possibilidade. Aí eu fiz o projeto. Vamos saber o que é que a gente escuta nos sons dos quilombos. Quais são os sons dos quilombos? O que é que a gente escuta no quilombo? E fizemos esse projeto, captamos um recurso através da Fundação Gregório de Matos. Eu ganhei um prêmio para poder fazer um média. E aí eu fiz um longa gigante e uma microsérie. E uma exposição fotográfica. E foi bem bacana porque a gente visitou 8 comunidades quilombolas, uma parte da ilha de Maré, comunidades de Salvador e região metropolitana. Pude conhecer arranjos quilombolas que eu não imaginava que era, que tinha um quilombo urbano, né? Que é o Alto do Tororó. E lá a gente conseguiu, no documentário, retratar os sons, desde o som ambiente, o som das manifestações culturais, mas também os sons das violações, que são muitas, são comunidades todas impactadas por grandes negócios ou por grandes corporações. E foi fantástica a experiência, assim, acho que o resultado ficou bem bacana. Penso que em breve a gente vai estar lançando aí isso Brasil afora. Fizemos Salvador e região metropolitana, mas a ideia é que a gente possa gravar também em um quilombo em cada estado do Nordeste, ou seja, em 9 estados. E pensar Brasil também, né?
nos impactou muito a produção desse documentário. Tivemos grandes discussões sobre o que é que essas comunidades têm vivenciado e o que é que a gente colocaria na tela. Porque a gente tem uma grande crítica que na maioria das vezes a gente é estereotipado. Então quando a gente passa para o outro polo, que é o polo do produtor, a gente precisa ter uma responsabilidade maior. E essa era uma grande preocupação minha. Não dá pra gente não ter esse compromisso, essa ética, não nos cabe, sabe? A gente precisa realmente tomar cuidado com o que é colocado na tela, sobre a história das pessoas. Porque a gente vai lá, pega as histórias e põe numa telona. Mas o que é que a gente põe? Que edição é essa que coloca? Você trabalha com comunicação, com audiovisual, e você sabe que a gente tem aí, sim, esse compromisso, que na minha opinião acaba sendo ainda maior. A gente já está encerrando a entrevista aqui. Eu fiquei curioso com o nome do documentário, Aiuê. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque também vocês escolheram esse nome. Eu até já pesquisei, é uma palavra do quimbundo, né? Isso. Exatamente, aí eu queria que você falasse. É, sim, uma palavra que tem origem quimbundo e significa espanto, alegria, é uma expressão, é uma espécie de onomatopeia, né? Aiuê. Então, eu acho que retrata bem, porque tem ligação com sonoridades, né? É sonoro. E é isso, né? Quem quiser assistir, acho que pode dar uma bugada aí no YouTube. A gente tem a série, então 5 episódios que estão disponíveis na internet, e acompanhar a página do Coletivo Cacos para saber quando é que será a próxima exibição. Mas é legal também falar, Raul, como foi o lançamento desse filme. Sim. Porque a gente fez uma exibição aqui, a primeira exibição, e a gente colocou no mesmo horário que geralmente o circuito de cinema faz, né, com pessoas que são críticas de cinema, que já são cinéfilos, né, que costumam ir, mas também com as pessoas que participaram do documentário. E foi muito interessante, a gente lotou a sala da Volta da Silveira, né, um calor danado, tava um calor retado, mas ninguém saiu de lá. A gente teve casa cheia, com esses dois públicos, que a gente queria muito. Parece uma estratégia boba, mas é uma estratégia política, né? A gente precisa também mostrar outros caminhos, e a gente precisa também mostrar para as outras pessoas que o mundo, né, é para além do que elas imaginam que seja. Teve uma pessoa que chegou e falou assim: nossa, que legal, as fontes estão aqui também. Mas não era só isso, não era estar lá com as personagens do filme, sabe? É que essas pessoas são também plateia e elas precisam estar inseridas nesse debate. Claro, a gente vai fazer exibições nos quilombos, tem toda uma outra forma de circular esse conteúdo. Mas na estreia fizemos essa reunião aí que foi bacana, e de à tarde a gente fez um debate, teve samba de roda e à noite longa. Muito bacana. Dominique, eu quero agradecer a sua participação aqui no Sem Edição. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. E eu quero dizer que, quanto assim, eu já sabia disso, mas você é uma potência em todos os sentidos. Muito obrigado aí por essa aula. Viu? Muito obrigado aí. Eu acho que vou encerrar com um punho de ouro aqui. Né? Oh, que legal. Eu é que agradeço, Raul, assim, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu acho que a gente tem muito a ser dito, né? Temos muito a ser dito. Por isso, quando tem uma reunião com um monte de gente, né, com a nossa comunidade, parece que não vai dar tempo, né? Porque todo mundo quer falar bastante. Porque é isso, durante muito tempo nós fomos silenciados. E que você continue aí falando muito, chamando as pessoas para esse programa. Que em 2019 tenhamos mais 100 edições aí,
Deus quiser. É um caminho, sim, a ser seguido. Obrigada. Muito obrigado também. Eu quero agradecer a nossa auxiliar aqui, né? Como é o nome dela? Emily. Emily de quê, Emily? Brito. Emily Brito, que auxiliou aqui, dando todo o apoio pra gente. Muito obrigado, Emily. Eu fico por aqui e até um próximo Sem Edição aí, lá em 2019, com muitas pessoas potentes e interessantes aqui no nosso bate-papo. Tchau!